Buenas, quando um relacionamento termina, a pior coisa que você pode fazer é correr atrás. Porque você não vai agir pelo amor e sim pelo desespero. E esse movimento de querer segurar a pessoa a todo custo te torna uma pessoa amarga e manipuladora. Porque veja bem, você não conseguiu fazer até agora com que esse relacionamento desse certo. Então, quando a pessoa escolhe de modo consciente se afastar, o primeiro movimento deve ser o de respeito. Você tem que validar a opção que ela tomou em não estar com você nesse momento. E isso é uma verdade sobretudo com as mulheres, porque as mulheres, por natureza, são inseguras. E isso não é machismo, isso é fisiologia. Porque, logicamente, de um ponto de vista evolutivo, até em contextos sociais, a mulher é mais frágil. Então, digamos que essa insegurança não é um traço de personalidade fraca, ela é um sistema para proteger as mulheres e está tudo certo. O mundo funciona dessa forma. Então, quando uma mulher se afasta e você continua insistindo, o que inconscientemente ela sente? Ela sente que não é capaz de tomar as próprias decisões. Veja, ninguém entra no relacionamento querendo terminar. E geralmente as mulheres vivem o luto do término dentro do relacionamento. E não por uma questão de ela não gostar de você ou ser manipuladora, e sim porque, em essência, a mulher é muito espiritual. Então, ela vai percebendo nuances, sutilezas que os homens geralmente não percebem, porque elas têm esse feeling. Então, elas já vão sofrendo com o fim do relacionamento antes mesmo de comunicar a decisão para o homem. Então, quando ela comunica essa decisão, qual que é o movimento do camarada? Ser chato, pegajoso, ficar a todo instante em cima tentando reverter aquela decisão. E aí, toca naquele ponto sensível, você vai mexer com a insegurança dela. O que ela vai pensar? Bom, eu não tenho nem capacidade de tomar minhas próprias decisões, eu preciso de alguém a todo momento tentando me convencer do contrário? Não, eu fiz a escolha certa, eu sou autossuficiente. E claro, o homem tem que respeitar isso. Já o contrário ocorre dessa forma. Quando a mulher tenta insistir, logicamente, muitas vezes o homem cede, porque o homem fica muito ligado à questão sexual. Digamos que ele não quer perder aquela questão territorial que ele tem sobre a mulher. Então, sim, dificilmente o homem vai terminar um relacionamento. Muitas vezes ele fica anos como amante, fica anos sustentando duas famílias, vivendo uma vida dupla, justamente por ele não ter esse ímpeto de terminar. Só que, claro, toda mentira acarreta em sérios problemas na ordem da psique da pessoa. Porque no momento que você tem que mentir sobre as suas próprias ações, sobre as suas próprias experiências, o que acontece? Você vai estar reforçando a todo momento para a sua consciência de que você não tem valor. Veja, eu sou um mentiroso, eu preciso me esconder o tempo inteiro, então isso vai acarretando em muita ansiedade. Então, por exemplo, na cultura brasileira é muito comum esse estigma, né? De que o malandro, o homem pode ter duas mulheres ao mesmo tempo, só que isso vai cobrando um preço psicológico muito alto ao longo do tempo e quase ninguém fala disso. E é claro, é toda uma cultura que vai incentivando esse tipo de ação. Por exemplo, tu pega músicas de funk, tu pega pagode, tu pega sertanejo universitário. Todo esse ambiente vai moldando a personalidade do indivíduo para promiscuidade. E São Tomás de Aquino, ele categorizava os sentidos indo do mais terreno, né, do mais terrestre, tátil, para o mais espiritual. E os mais espirituais são a visão e a audição. Então, a pessoa tem que ter um cuidado extremo com o tipo de conteúdo que ela consome, porque isso vai moldar a forma que você age no mundo e as suas relações. Durante esse processo da pessoa tentar recuperar uma relação, o corpo vai dando diversos sinais de que aquele movimento é disfuncional. O que acontece? O sono piora, e quando você vai dormir, sonha a noite inteira com a pessoa. Então, por exemplo, se você é uma pessoa não tão espiritualizada, você já vai começar a fantasiar de que aquilo é uma mensagem do destino, ou seja lá o que isso queira dizer. A tua libido fica baixa, porque o teu sistema nervoso, ele tira todas as funções relacionadas à reprodução para focar na tua sobrevivência. E, pô, até o teu cabelo começa a cair, a textura da tua pele fica feia, tu perde apetite. E eu te pergunto, você acha que vai conseguir convencer uma pessoa a ficar com você nesse estado? Claro que não. Porque um término, ele mexe com toda a estrutura da vida da pessoa. Porque a partir do momento que você conhece alguém, se apaixona e tem planos de construir uma família, vocês constroem um mundo à parte que só vocês dois conhecem.
São histórias, brincadeiras, apelidos, planos que só vocês dois conhecem. Então, por exemplo, eu, Cambuim, me apaixono e fico com uma mulher. Se aquele relacionamento termina, aquele Cambuim também morre. Porque muitas vezes eu só agia de determinada forma com ela. E quando termina esse relacionamento, aquele Cambuim também morre. Então, digamos que é uma morte dupla. Então, essa é uma questão que você deve ficar atento ou atenta. Que o teu sistema fisiológico vai tentar te sabotar a todo momento. Mesmo que aquela relação fosse ruim. Porque ele não quer gastar energia, ele não quer gastar calorias, que são recursos necessários à sobrevivência para procurar outro parceiro, outra parceira. Ele quer voltar para aquele estado conhecido, mesmo que seja ruim. E é nesse momento que você vai ter que utilizar a razão para se convencer de que aquilo era errado e ir formando uma nova fotografia. Se antes você tinha um ideal de vida com aquela pessoa, é hora de se redescobrir, se reinventar, começar a investir em novos hobbies, novos hábitos e pouco a pouco, tirando bloco por bloco daquele monumento erguido para outra pessoa e começar a fazer uma nova realidade. Esse processo é doloroso, mas é muito gratificante, é muito bacana. Porque um relacionamento disfuncional, ele tira toda a tua energia. Então você não consegue empreender, não consegue treinar, não consegue pensar em outras coisas que não sejam apagar incêndios dentro de casa. Isso é horrível. Então é comum, por exemplo, eu sou terapeuta e atendo tanto homens quanto mulheres e seguidamente me falam o seguinte: mas eu notei que fulana melhorou demais desde que a gente terminou, por que ele não fazia isso no relacionamento? É uma pergunta justa e genuína, mas o que a pessoa ignora? Que muitas vezes aquele ambiente era tão caótico que não permitia aquela pessoa ter espaço mental para fazer outras coisas. Aquela pessoa vivia em modo de sobrevivência. E, por exemplo, o relacionamento estava ruim, pá, culminou no término. E o que vai acontecer? Cortisol alto, sistema nervoso em alerta máximo, ele sabe que tem algo errado, ele sabe que algo foi tirado daqui. Insônia, irritabilidade, disfunção sexual e uma apatia que não passa por nada. E é impossível prosperar e ser respeitado nesse estado. Então, repito mais uma vez, não adianta implorar para a pessoa ficar. Primeiro você tem que resolver as próprias questões. Porque nesse modo desesperado de salvar a relação, a pessoa não tem tempo, não tem aquele espaço para ela ficar sozinha e refletir no que deu errado. Ela não olha para as próprias faltas, ela não olha para os erros, ela não consegue avaliar se aquela pessoa era certa para ela naquele momento da vida. Então ela tenta anestesiar essa dor voltando para algo conhecido mesmo que tenha sido péssimo. E vou te falar, na maioria das vezes, digamos assim, em 80% das vezes, o ex volta. Muitas vezes só para reatar, mas muitas vezes só para ver se você ainda está emocionalmente disponível. Muitas vezes é só para validar o ego daquela pessoa. E se essa pessoa percebe que você está ferido ou ferida, carente, desesperado, naquele modo luta ou fuga, o que acontece? Se afasta. Porque isso é um fato. Ninguém em sã consciência suporta muito tempo gente fraca. E é claro, presta muita atenção, as pessoas têm as suas vulnerabilidades. Eu tenho as minhas. Só que é muito diferente você ter as questões e tratar de melhorar do que você ficar desabafando com todo mundo que você acha pela frente. A tua vida vai ser um livro aberto e é muito fácil ficar viciado em reclamar. E é o seguinte, o ponto de virada ele é muito simples na teoria, mas na prática é muito difícil fazer isso sozinho. Se eu pudesse te fornecer uma estimativa, eu creio que leva mais ou menos uns 2 anos e meio para a pessoa conseguir superar um término sozinha. Então, o que essa pessoa pode fazer? Ela tem que, primeiramente, parar de agir pela carência. Ela tem que entender de que ela não vai salvar essa relação com ato desesperado. A relação não deu certo até agora. Não é com ato desesperado que ela vai fazer com que a outra pessoa fique e as coisas melhorem. Porque você está internamente desorganizado e isso reflete no exterior. Segundo ponto, você deve manter uma vida minimamente funcional. Você deve ter aquelas atividades que você não vai deixar de fazer de jeito nenhum. Claro, tu vai ter aquele tempo na qual você vai ficar um pouco mais introspectivo, isolado, querendo se preservar dos estímulos do mundo, do ambiente. Tá tudo bem, isso é extremamente necessário. Mas não deixa de treinar, não deixa de se alimentar, tenta não deixar o nível cair demais no teu trabalho, certo?
E terceiro ponto, você deve avaliar se vocês não têm personalidades dissonantes. E o namoro serve justamente para isso, para avaliar se vocês têm uma compatibilidade para avançar para o matrimônio. Essa é a função do namoro. Se você estiver passando por um término, saiba que é uma hora perfeita para você se reconstruir e voltar ainda mais forte. E se você quer atravessar esse processo com mais clareza, força e, sobretudo, com um método claro, clica aqui na descrição desse vídeo para saber como funciona o meu processo terapêutico, a Mentoria Combate. Meu nome é André Cambuim, eu sou terapeuta, um forte abraço e até o próximo vídeo.